Eu saúdo a igreja com a doce e bendita paz do Senhor Jesus, amém? Eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite e Ele fará uma mudança na tua história. Deus não te traz na presença dEle para que você volte da mesma forma como chegou, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 20, eu agradeço a igreja pela oportunidade, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por essa casa, eu sou apaixonado por essa luz, esta é uma igreja que brilha, aqui você chega, você vê o rosto do irmão, eu não tenho nada contra outras igrejas, mas essa aqui é a minha casa. É a casa onde eu venho adorar aquele que me resgatou, que me deu rumo, que me deu sentido na vida. Então eu amo esse lugar, né? Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 20. Eu estava pensando muito antes de ter recebido o convite, eu estava pensando muito esses dias, e volta e meia acordo 2 horas da manhã, aí o que eu vou fazer? Eu vou orar. Tem momentos que eu passo 20 minutos fazendo sabe o quê? Clamando pelo sangue do Cordeiro. Só falo isso. Nós estamos vivendo um tempo duro. Aproxime-se da palavra, aproxime-se da fonte da vida, para que a tua alma seja protegida. Amém? Mateus capítulo 20, nós vamos ler versos do 25 ao 28. Essa passagem é conhecida. Eu vou ler uma parte, né? Onde está escrito assim: então Jesus, chamando-os, ele estava se referindo a 2 dos discípulos, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Feche os seus olhos por um minuto. Jesus querido, o Senhor é o nosso exemplo de vida, porque o Senhor se despiu da tua glória, da tua majestade, pisou nessa terra, com uma incumbência dada por Deus Pai, de resgatar-nos. Nós não temos como lhe agradecer por isso, mas hoje nós queremos que a tua palavra penetre na nossa alma, e faça que esse conceito de servir seja entranhado na nossa vida, para que nós possamos provar o que significa a tua presença em nós. Visita cada um, guarda o coração de cada um, para que ele não se perca em pensamentos fora da tua palavra. E esta é a minha oração, na gratidão de estar aqui, em nome de Jesus. Podeis assentar. Dá um glória a Deus aí bem forte, porque Ele vai mexer com o teu coração. Não é porque o pastor Marcos está pregando. O pastor Marcos dos homens aqui é o mais baixinho. Não tem nem tamanho, né? Mas eu estava pensando muito esses dias, e uma palavra que me veio ao coração é a palavra que Jesus fala aqui,
que ele não veio para ser servido. Ora, Jesus, que é a doçura do céu, vem aqui e ele fala que ele veio para servir. Isso ele fez durante toda a vida dele. Até o último fôlego que ele respirou na cruz, ele estava servindo. Servindo a si como um sacrifício de libação eterna para você e para mim. O que vai garantir para mim e para você a presença diante da glória de Deus é essa atitude de Jesus, de servir. Então eu quero que Deus fale ao meu coração e ao seu coração, de tal forma que nós tomemos uma atitude de sermos servos do reino, de forma definitiva. E uma coisa que é interessante, e que talvez alguém pergunte, é por que eu tenho que me tornar um servo? Por quê? Às vezes a gente vê, eu já conheci tantos pastores, irmãos, conheci pastores que começaram pobres na vida, e hoje eles têm um império, um império. Conheço um que só anda com carro blindado e importado. E na época que eu e Cláudia conhecemos, não tinha praticamente nada. Eu não estou criticando o que ele fez, não. Eu estou dizendo que na vida, eu e você vamos conhecer pessoas que caminham com Jesus e que têm uma outra visão da vida. Mas o que Jesus está falando aqui é o contrário. É o contrário. Então, por quê? Primeiro, em Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em vós, em mim e em você, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse versículo está escrito aqui porque morte de cruz é uma coisa violenta, monstruosa e que a maior parte das pessoas não suportariam. O segundo motivo do porquê me tornar um servo. Sabemos que somos de Deus, isso está escrito em 1 João 5,19. E que todo mundo está no maligno. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo que após a queda de Adão, ele perdeu a presença de Deus. Então o mundo não tem conceito nenhum para te oferecer. Ele pode ter coisas, prazeres, sensações, mas o mundo ele é dominado por alguém que nós conhecemos, que a Bíblia chama de príncipe deste mundo, que recebeu essa autoridade por causa do pecado de Adão, e que ele só pensa em fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Só isso que está na mente do inimigo de Deus. Então esse mundo não nos interessa, não me interessa e nem interessa a você. E como é que eu vivo nesse mundo? Servindo. Se eu viver esse mundo servindo a Deus e ao meu próximo, eu estou me aproximando daquilo que Deus quer que eu seja e daquilo que Ele já tem preparado para mim e para você. Ah, por que você fala isso, pastor? Porque você é uma pessoa única. Não existe 2 pessoas igual a você. Se você faz um café de um jeito, a sua mãe já faz ele de outro. Não é assim?
E às vezes você escuta, eu prefiro o café da minha mãe. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Minha mãe teve 11 filhos. Nenhum deles é igual ao outro. Tem umas aparências, né? Alguns são careca, igual eu. Mas nenhum é igual ao outro. Aliás, tem um lá que quando eu falava de Deus para ele, ele ficava... Cada um é de um jeito. Então, por que Deus fez esse processo com Jesus? Porque Ele não quer te perder. Porque você é o único. Você é o único, não existe dois Marcos. Não existe duas Cláudia, minha morena ali. Não existe dois pastores Daniel, só existe um pastor Daniel. Pode até existir outro com o mesmo nome, mas igual a esse aqui, é só esse. E Deus fala assim: esse aqui eu separei no ventre da mãe. É meu. E Deus já falou isso para você. Então é por isso que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus para nos separarmos deste mundo. Isso significa o quê? Que nós vamos nos santificarmos para Deus. Vai chegar um momento em que a pessoa vai olhar para você e vai querer estar perto de você. Quem olha para a irmã Nadir quer ficar perto dela. Por quê? Porque ela representa a presença de Deus. Ela busca essa presença. Aí aquela pessoa que está aflita, quando encontra ela, fica como? Fica mais calma. Quando aquela pessoa escuta o louvor da irmã Rosana, eu garanto para vocês que a angústia dela desaparece. Por quê? Porque ela está buscando naquele que é a fonte da vida. E é por isso que nós temos que servir a Deus. Porque esse mundo não nos pertence. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Agora, para ser servo, existem alguns requisitos. Jesus mesmo falou. Jesus, na sua vida ministerial, eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Uma das coisas que ele mais fez, orar. Não é? Uma passagem que me impressiona, antes dele escolher os 12, ele passou a noite inteira orando. O que é passar 8 horas, 9 horas em oração? E sabe onde ele orava? Não é no tapetinho macio da minha sala, não. Não é não. Era no monte, ajoelhado na pedra. Com vento frio. Com barulho de bicho. Aí ele passou a noite inteira orando. E com certeza o pai falou para ele: chama Judas. Está entendendo o que eu quero te dizer? Servir a Deus implica em você andar ao lado daquele que vai te trair. Por tua decisão. E você não vai se importar pela traição dele. Você vai se importar pela sua obediência a Deus. Olha que coisa. Você não quer se preocupar se ele vai ou não te fazer o bem ou o mal. Você quer fazer a vontade daquele que te chamou. É outro aspecto. Então a oração me dá essa capacidade. Outra coisa que Jesus fazia muito era jejuar. O exemplo mais forte disso é que logo a seguir que ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele ficou 40 dias no deserto. É difícil pensar nisso.
Muito difícil. E a outra coisa é que ele sempre estava com Deus. Sempre. E como ele deixou para nós a palavra dele, nós temos que nos alimentar dela. Orar, jejuar e alimentar com a palavra. É isso que vai te habilitar e me habilitar a ser um servo fiel e verdadeiro. E aí eu quero falar 4 requisitos para ser um servo. Lucas 9, 23 está escrito assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o primeiro requisito. Não significa que você vai fazer um, depois vai fazer o segundo, não. Você vai estar fazendo os 4 ao mesmo tempo. Essa palavra de Jesus, ela é tremenda. Por quê? Ela está falando de renúncia, persistência e decisão. Você e eu tomamos decisões todos os dias, não é assim? Temos que tomar. Você está aqui no culto hoje porque você tomou uma decisão de vir. Renúncia, por quê? Quando ele fala, negue-se a si mesmo. Por que eu tenho que me negar, pastor? Por quê? Será que eu sou tão ruim? Não, eu sou pior do que eu penso. Eu já falei isso aqui uma vez, um pregador inglês, da época da Inglaterra, poderosa na palavra, que foi criada uma geração que foi conhecida pelos puritanos, né? Charles Spurgeon, ele fala o seguinte, falava, né? Não fica triste, porque o seu amigo diz que você é um cara ruim, machucou ele, ofendeu, porque na verdade você é muito pior do que ele pensa que você é. Isso é uma verdade. Quem é que me conhece? É só Deus. Minha mãe me conhecia assim, mais ou menos. Ela me passava o chinelo, porque ela já me conhecia. Eu chegava perto da minha mãe, ela falava assim: você está mentindo. Eu falava: como é que ela descobriu? Era um pirralhinho desse tamanho. Menor do que eu sou hoje ainda. Como que ela descobriu isso? É claro que ela vai descobrir, foi ela que me gerou. Ela me conhece. Se a minha mãe, que não é Deus, me conhece, imagina Deus. Então Deus conhece o meu interior, conhece o seu interior, sabe de tudo que você é capaz de pensar, falar e fazer. E muitas dessas coisas podem não agradar a Ele. E o que ele faz? Continua te amando. Só que ele vai passar você por uns caminhos, nós já vamos chegar lá, para te tirar dessas manias. É o negar-se a si mesmo. Jesus negou a si mesmo. Ele foi viver uma vida de homem sob a total e integral dependência de Deus, para poder nos resgatar. Esse versículo também fala em tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz é persistir, é não desistir. Você está com um problema com o filho? Essa cruz está pesada? A de Jesus foi pior. Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer. A cruz está pesada, está ralando as suas costas. Pode ter a certeza que Jesus vai mandar um sirineu carregar a sua cruz. Deus mandou para ele.
Quantos minutos o sirineu carregou aquela cruz? Nós não sabemos. Mas que gerou um alívio para Jesus? Ah, com certeza gerou. O homem já estava todo machucado. E a bênção que aquele homem recebeu? A gente nunca vai saber. Só quando estivermos lá. Então fique feliz por estar carregando a sua cruz, porque num determinado momento Deus vai mandar o sirineu. E você vai sentir, chegou o sirineu. Estou sentindo que ficou mais leve. Eu e Cláudia vivemos uma experiência dessa uns dias atrás. Aí. Deus mandou um sirineu lá. E quando ele saiu, eu falei para a Cláudia, o peso saiu das minhas costas. É assim que Deus faz. Então, o primeiro requisito é esse: renúncia, persistência e decisão. Eu continuo seguindo ao Senhor. Eu não vou recuar. Porque Ele me serviu até o último fôlego. Eu vou servir Ele da mesma forma. Com dor, com angústia, com aflição, com medo. O segundo requisito: ser sal da terra e luz do mundo. A gente não tem a noção do que é o sal hoje, porque hoje a vida mudou muito. Mas naquela época, o sal era o tesouro na face da terra. E o Império Romano todo-poderoso pagava os seus soldados com sal. Por isso que surgiu o termo salário. Olha só o que significava o sal. Então, para nós hoje, a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. Mas para aquela época, a pessoa arranhava uma perna, o que ela fazia? Passava um salzinho ali, não inflamava, não ficava uma ferida mais séria, não corria o risco dele até morrer, por causa do sal. Então, a palavra diz o seguinte, lá em Mateus 5, de 13 a 15, está escrito assim, Mateus 5, 13 a 15, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta. Senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Se ele não tiver mais a função de salgar, ele vai virar terra branca. Tem mais significado. Eu e você somos sal. Isso significa que apenas a minha presença e a sua presença dentro da sua casa, onde só você serve a Jesus, vai chegar um dia que vai mudar alguma coisa. Só de você estar lá. Eu já testemunhei aqui, nós tivemos uma luta com o nosso filho mais novo, 15 anos. Vinha na minha mente, você é o sal da terra. Eu acordava de madrugada, botava a mão no quarto dele, clamava. E o que acontecia? Nada. Mas de uma hora para outra, o homem se levanta, toma decisões. Quando você toma decisões, as orações que alguém fez por você começam a tomar forma. Não para de orar. Está enfrentando problema? Continua orando. E já começa a ver a solução chegando. Eu chegava para o Paulo e falava assim, você sabe por que você fica no computador o dia inteiro? Ele, não.
Falei, eu sei que Deus vai usar isso em algum momento da sua vida e vai mudar a sua história. Porque Deus faz isso. Então não se preocupa com o problema, busca a solução. O teu Deus é a força da tua vida e da tua história. E Jesus continua: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Outro dia eu gosto de ver muito alguns vídeos, quando eu quero assim me desligar de alguma coisa, vídeos sobre ciência, né? E agora a gente tem esse negócio no celular, e tem muita coisa interessante, e apareceu lá um vídeo falando sobre teoria da relatividade. Como o nosso pastor fala, a De Cruz também é cultura, né? Teoria da relatividade. Aí o cara está lá falando, não, você está na porta da sua casa, passa uma pessoa. Você percebe que aquela pessoa está com determinada velocidade, porque num ponto ela está aqui, depois ela já está lá na frente. Naquele intervalo de tempo, houve um deslocamento. Ela está com uma velocidade maior que a sua, que você está parado. Mas ele fala assim, mas você não está parado, porque a Terra está girando, não é? A Terra gira em torno do Sol. E a velocidade que ela gira é a velocidade. Mas essas coisas são tudo relativas, porque a gente olha eu olho aqui para o Davi, nós estamos parados, mas a Terra está girando. Aí eu comecei a ler o vídeo, eu não vou falar muito sobre isso, mas o que me deixou assim, maravilhado com essa história de velocidade, de teoria da relatividade, é que ele falou o seguinte, eu posso estar parado, dependendo da situação que eu estou, eu posso estar num avião a 700 km por hora, mas lá eu estou sentado, igual está o Davi aqui, igual está o pastor Eliseu, nós estamos sentados, não é assim? Mas nós não estamos parados. Nós tem uma dependência da situação onde nós estamos. Aí ele falou assim, mas uns tempos atrás, um cientista descobriu que tem uma coisa que não muda. É a luz. A luz não sofre sombra de variação. Do que eu estou falando? Quem é que não sofre sombra de variação? É aquele que te criou. É por isso que você tem que ser luz. Porque quando você emana a luz do Espírito Santo que está em você, é a única coisa verdadeira que está em você. Não sofre variação. A luz sai lá do Sol, chega aqui na Terra, a gravidade da Terra não interfere na velocidade dela, não muda a velocidade dela. Porque luz é algo que fala de Deus, e Deus não sofre mudança alguma. E Ele botou essa luz dentro de você. Você está entendendo a autoridade que Deus colocou na sua vida? Está entendendo o que você representa nesse mundo contaminado, envolto em pecado, em conceitos os mais absurdos? É por isso que você tem que permanecer perto de Deus, para que essa luz nunca se apague em você. E nessas madrugadas acordado aí, eu falei, Jesus, eu já estou com 64. Tem dia que eu estou achando que eu não chego nem aos 68. Tamanha fadiga, o cansaço. Mas uma coisa eu quero antes do Senhor me promover. Eu quero conhecer a realidade do que o Senhor é. Está entendendo o que eu estou falando? Eu quero conhecer a pessoa de Jesus.
através da minha vida, através daquilo que eu busco, através daquilo que eu almejo. E quem tem mais probabilidade de conseguir isso é esse que está servindo a Deus. Amém? Sal e luz, segundo requisito. Ser habitação do Espírito Santo. Isso é um requisito. Senão você não vai aprender a servir. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, quem vai estar falando é você. E talvez eu falando não vai ser muito legal. Eu já vivi situações em que as pessoas chegaram para mim e me esculacharam. E olha, eu vou dizer para vocês o seguinte: naquela situação, aquela pessoa não estava com motivos suficientes para me esculachar daquele jeito. Mas algo mexeu na vida delas. Alguém já viveu isso aqui, né? Acho que praticamente todo mundo já passou por isso. Algo mexeu na cabeça daquela pessoa, na alma daquela pessoa, que transtornou ela. E você foi a única pessoa que apareceu na frente dela depois disso. Aí, não tem jeito. Vai sobrar para você. Não é assim? Não tem jeito. Como é que eu venço isso? Sendo templo do Espírito Santo de Deus. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, hoje é o dia. Ele vai te encher. Ele vai te transformar. Aí você vai conhecer quem é você com a presença do Espírito dentro de você. Aí você vai entender por que Deus te preservou vivo até hoje. Porque o que Deus enxerga em você, só Ele enxerga. E eu posso afirmar que nem teu pai e tua mãe sabem exatamente quem é você. Isso eu posso afirmar sem medo de errar. Eles têm uma ideia. Em Atos 1:8 fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu e você precisamos da presença do Espírito Santo em nós constantemente. Davi, quando se viu numa situação difícil, o que ele falou? Não retires de mim, porque ele sabia que se isso acontecesse, a vida dele estava completamente arruinada. E a gente canta esse corinho, né? Não retires de mim o seu Espírito Santo. Isso é uma verdade. Se ele for retirado, aí a coisa vai ficar muito difícil. Então, para ser servo, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em casa suja. Ele não habita. A santidade de Deus é algo tão tremendo que nós só vamos compreender isso quando estivermos na presença dele. A Bíblia fala isso, né? Mas quando for revelado, não é assim que fala lá? Aí você vai entender o porquê de todas as coisas. Você vai entender porque que sua mãe te botou o nome de Davi. É, porque tem um motivo. Por que a minha mãe me chama de Marcos? Você vai entender porque eu não tenho cabelo e ele tem cabelo grisalho. Você vai entender tudo. Porque na vida do homem na terra, nada perde o significado diante de Deus. Nada. Nada.
E por último, e a parte que eu considero mais importante, o requisito é ser aluno da escola do reino de Deus. Essa parte é a que eu mais gosto. Romanos 5, de 1 a 5. Essa passagem, ela fala comigo há pelo menos uns 25 anos. Toda vez que eu leio essa passagem, eu choro. Toda vez. Você entra no caminho de Jesus, passa a seguir Jesus. A primeira coisa que ele faz, ele passa na escola do reino e te matricula. O Marcos agora é aluno da minha escola. E essa escola tem prova. E tem matéria. E preguiçoso não fica nessa escola. Essa escola é rigorosa. Essa escola é preciosa. Está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus te matricula na escola dele, porque Deus quer te limpar dos requisitos do mundo, daquilo que te marcou. Eu tenho muita marca. Certa vez nós participamos de um encontro, um retiro espiritual, e lá veio um jovem orar por mim. Quando ele estava orando por mim, eu caminhei na direção de uma cadeira, tipo uma cadeira assim, e eu chegava por trás da cadeira, tinha uma mulher, sabe quando você fica encostado com a cabeça assim na mesa? Tipo assim, com o pensamento longe. E eu via, ela estava na cozinha, com a cabeça assim, olhava para uma portinha, sabe aqueles barracos de fazenda, de sítio? E eu vi o quintal. E eu fui aproximando daquela mulher. Quando eu cheguei perto da mulher, ela estava grávida. Aí o Espírito Santo falou assim: essa aí é a sua mãe, e esse aí dentro da barriga dela é você. Aí eu falei: ué, o que é isso? Aquilo para mim não disse nada. Mas aí o que eu fiz? Minha mãe ainda era viva. Fui na fonte. Mãe, o que significa isso? Na hora ela falou: meu filho, a gente morava numa chácara em Itapuranga, terra da nossa irmã Andréia, do pai dela, né? Lá no Xixá. Morava numa chácara. Eu já era o 10º filho. Quantas mulheres aqui têm filhos? Levanta a mão. Glória a Deus. Quantas têm mais de 2? A coisa tá boa. Mas mais de 10 eu não vou perguntar, porque eu tenho certeza que nenhuma tem. E ela falou assim: meu filho, eu estava
angustiada até a morte. Porque ela dormia sozinha na casa, e à noite, sabe o que ela ouvia? O rugido de uma onça. Se eu perguntar para as mulheres que estão aqui, se você escutasse o rugido de uma onça estando grávida, como é que você agiria? Ia ser fácil, né? A minha mãe me gerou num clima de forte angústia. Como é que nasceu o Marco Lino? Carimbado. Puf! Mas desde aquele momento Deus já botou a mão sobre mim. Por isso que eu estou aqui. A escola do reino, ela começa num tempo em que eu e você não sabemos. E aí você começa. Você está matriculado nela. E Deus vai te propor situações que vão fazer com que uma determinada tribulação te provoque algumas reações para você poder superar aquela situação. Se eu olhar para você, eu já estou terminando, e alguns anos atrás, perguntasse, como é que você viveria isso? Ah, não sei se eu aguentaria, mas hoje você aguenta, não é assim? Então você vai, de tribulação em tribulação, você vai ganhando, se tornando uma pessoa mais paciente. De paciência em paciência, você vai se tornando uma pessoa mais experiente. Você já pode ajudar quem ainda está vivendo só na tribulação. Não é assim? Não, meu irmão, fica tranquilo. Amanhã já muda. Por que você pode falar isso? Porque você já viveu. Você já passou por isso. Está entendendo a unidade do corpo? Por que você está aqui? A paciência me dá experiência, e a experiência produz em mim esperança. Amanhã eu vou estar bem melhor do que hoje. Bem melhor. Foi quando eu recebi aquela oração. Eu falei, eu já estou bem melhor. E a esperança não traz confusão. Porque aí nós chegamos na fase final da minha palavra. Você vai ser cheio do amor de Deus. E você e eu, cheios do amor de Deus, não tem nada que possa resistir ao que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Vamos ficar de pé. Se alguém nessa noite foi tocado por algum desses aspectos, se alguém nessa noite quer renovar o seu compromisso com Jesus, se alguém nessa noite quer ser batizado no Espírito Santo, se alguém nessa noite quer que Deus renove a matrícula dele na escola do reino, e você não vai passar pelas beiradas, não, você vai tirar só nota máxima. Não é porque você é bom, mas é porque Deus te ama. E você vai ser habilitado a ser um servo único. Servo bom e fiel. Eu não vou estender muito, mas vem aqui na frente, que
E nós vamos orar por você. E Deus vai mudar a vida de alguém aqui. Tem alguém aqui que precisa que Deus vire uma chave. Vem aqui. Não deixe para amanhã. Não é porque é o pastor Marcos, não. Você está diante do altar do Deus Todo-Poderoso. Às vezes essa semana você pensou, minha vida não vai mudar nada. Eu digo para você, vai mudar sim. Vai mudar sim. Ah, mas aquilo aconteceu de novo. Não se preocupe. Pode acontecer uma, pode acontecer duas. Mas Deus é soberano. Deus está acima das minhas fraquezas e acima das tuas fraquezas. Aralawati karamanda sui. Suidere mawachora maya. Eu vou orar com cada um. Enquanto meu querido vai tocando um som, um louvor, eu vou orar com cada um de vocês.